Infelizmente, muitas pessoas têm uma enorme disposição para se levantar, julgar e condenar apontando o dedo na cara dos outros, mas não têm a mesma disposição para se sentar com paciência, aprender, esclarecer as suas dúvidas e só depois disso trazer opiniões, falar sobre alguns assuntos sem causar desinformação, preconceito e exclusão. Só para contextualizar para vocês, mais uma vez eu tô lá nas minhas redes sociais rolando o feed e me deparo com mais um assunto polêmico. Eu não gosto de participar dessas coisas, por isso eu me abstenho de dar a minha opinião, de entrar nessas desavenças. Eu acho que todo assunto, quando gera um debate saudável, ele é bom. Mas quando começa muita discussão, muito apontar de dedos, gente falando o que é certo, o que é errado, e quando você observa que a maioria dos argumentos que essas pessoas usam não tem muito a ver com os ensinamentos dos nossos mais velhos, dos nossos antepassados, dos nossos ancestrais, aí é que eu não gosto mesmo. Mas ainda assim, como eu já falei outras vezes para vocês, eu acho que esse tipo de coisa é interessante, é importante a gente ter uma observação sobre elas, porque daí a gente tem a oportunidade de trazer esclarecimento, de fomentar um debate, uma conversa sadia. Então, tô eu aqui mais uma vez para esclarecer um novo assunto para vocês. Foram diversos vídeos de criadores de conteúdos que falam sobre religiões afro-brasileiras, discutindo sobre pessoas do job. É isso mesmo, homens, mulheres e transexuais que oferecem um serviço sexual em troca de um benefício financeiro. Isso pode ou não pode dentro do candomblé? A primeira coisa que a gente precisa entender sobre esse assunto ou sobre qualquer situação onde possam haver interditos é que tudo pode, mas nem tudo vai te fazer bem. Essa profissão que está sendo chamada de job no período mais contemporâneo não é nenhum segredo e nenhum mistério para nenhuma civilização do mundo. Ela talvez seja uma das profissões mais antigas que nós temos conhecimento na nossa história, e tanto aqui no Brasil como lá na África, no território Iorubá, existem terminologias, palavras que definem o profissional que trabalha dessa forma. Lá no território da Nigéria, entre os Iorubás, eles têm três palavras que são as mais comuns, que são Abere, Achawu e Omoitá. Aqui no nosso candomblé de origem iorubá, Abere era um termo mais comum utilizado há algumas décadas atrás, coisa que foi se perdendo com o tempo. Abere seria talvez a definição mais direta da profissional que oferece prazeres sexuais em troca de dinheiro. Axéwo tem a mesma definição, mas também pode ser utilizada de uma forma pejorativa para xingar alguém. Já Omoitá se refere a crianças de rua, pessoas da rua que não têm nenhuma outra alternativa e precisam oferecer esse tipo de serviço para poder sobreviver, se sustentar. Só com essa pequena explicação, eu acredito que ficou bem claro que esse assunto não é nenhuma novidade, nem para as religiões tradicionais africanas e nem para o candomblé tradicional. O que passa daí nada mais é do que algumas cogitações de algumas pessoas com as suas opiniões próprias, com base nas vozes das suas cabeças. E isso é muito perigoso, porque pode gerar, além de desinformação, preconceito e exclusão. Eu espero que você tenha entendido muito bem essa primeira parte, porque senão vai ficar muito difícil da gente continuar desenvolvendo esse assunto. Então, se você tiver alguma dúvida relacionada, deixa aqui embaixo nos comentários, a gente vai conversando sobre ela e aí vai tentando resolver aos poucos, mas fica tranquilo porque o assunto ainda não acabou, ainda tem muito no desenrolar desse vídeo. Como o candomblé enxerga as pessoas do job? Da mesma forma como enxerga qualquer outra pessoa, como os seres humanos que essas pessoas são. O problema é que, socialmente, a profissão que essas pessoas exercem não é muito bem aceita, e isso pode sim refletir para dentro de uma comunidade de axé, se as pessoas dessa comunidade de axé não tiverem um entendimento mais apurado. Uma pessoa do job pode frequentar um terreiro, fazer parte ativa de uma comunidade de candomblé, passar por determinados rituais do candomblé, ebó, bori, iniciação, pode participar de outros atos litúrgicos dentro daquele ilê axé? Pode, claro que pode. Não existe nenhum tipo de interdito relacionado à profissão que qualquer pessoa exerça.
Porém, existem situações que nós precisamos observar para que qualquer pessoa possa participar de determinado ato. Quando qualquer ser humano procura um espaço sagrado, essa pessoa faz isso pelos seus motivos particulares, pelos seus motivos pessoais. Seja uma pessoa do job, um profissional do entretenimento adulto, um profissional de qualquer outra área, alguém que nem tem a profissão. Quando chega num espaço sagrado, tudo que essa pessoa não precisa é ser julgada, ser condenada e principalmente exposta ao ridículo. Essas pessoas precisam muito de acolhimento, precisam muito de atenção, precisam muito serem ouvidas, e o candomblé, querendo ou não, faz isso muito bem. E é justamente nesse ponto que a gente tem que ter muito cuidado, porque, querendo ou não, infelizmente no período mais contemporâneo, algumas pessoas estão esquecendo as nossas tradições, estão esquecendo os nossos costumes, os nossos dogmas. Eles estão colocando à frente os seus desejos e vontades reprimidos. São algumas pessoas com um alinhamento mais libertinoso e que estão pervertendo os nossos valores que foram deixados pelos nossos antepassados e ancestrais. Então a gente tem que ter muito cuidado, principalmente com essas pessoas que estão chegando no candomblé, procurando uma cura, uma restauração para sua espiritualidade, para que elas não fiquem confusas, não sejam mal instruídas e acabem tomando decisões erradas por conta de maus exemplos de pessoas que não são esclarecidas. Cada um de nós tem os seus fantasmas para nos assombrar, e as pessoas do job não se excluem disso, porém, a gente precisa entender que quem tem esse tipo de profissão passa por algumas coisas muito complexas durante o exercer dela. As pessoas do job estão constantemente expostas a diversos riscos que precisam ser mitigados. Se nós agirmos de maneira correta, qualquer pessoa que procure por um espaço religioso, seja ele do candomblé ou de qualquer outra religião, ao chegar vai se sentir acolhida, vai se sentir confortável e vai poder se abrir para entender todo aquele universo, para conhecer os dogmas, as regras, os direitos e os deveres. E aí sim, depois de tudo isso, decidir se ela quer ou não fazer parte daquela comunidade. Agora sim, tendo tudo isso esclarecido, já dá pra gente falar de uma maneira mais direta sobre qual é a situação de uma pessoa do job dentro do candomblé. Se você entendeu tudo até aqui, fica tranquilo porque daqui pra frente o que vamos falar basicamente é sobre os perigos aos quais as pessoas do job estão mais expostos. Isso não quer dizer que são perigos que são exclusivos das pessoas que praticam essa profissão. Todo mundo está exposto, só que matematicamente as pessoas do job estão muito mais vulneráveis a esses riscos. Nós precisamos ter muita maturidade para não tapar o sol com a peneira e ter o entendimento de que as pessoas que vivem do job estão muito mais expostas a infecções sexualmente transmissíveis, as tais das ISTs. Ah, mas vai vir gente aqui falar para mim, Leandro, mas hoje em dia tem profilaxia pré-exposição, o tal do PrEP. Fazendo um parêntese aqui no nosso assunto, se você observar aí os estudos a respeito de doenças infecciosas, você vai ver que desde que o PrEP se tornou popular entre a comunidade sexualmente ativa, realmente diminuiu muito o índice de infecção pelo HIV, porém, em contrapartida, nós tivemos um aumento muito grande de infecções por outras ISTs, como a sífilis, a gonorreia e a clamídia. Então, isso nos mostra que muita gente está tomando o PrEP, mas está deixando de usar o preservativo. Tá, o HIV é uma doença muito mais agressiva, muito mais perigosa. Com toda certeza, porém, essas outras infecções, como a sífilis, a gonorreia, a clamídia e outras, são também. Elas podem prejudicar a sua qualidade de vida, podem causar grandes transtornos para você. Então, é preciso estar sempre consciente da necessidade de se usar todos os métodos preservativos que possam estar à nossa mão. Tá? Agora, voltando para o assunto. Essas pessoas do job estão matematicamente muito mais expostas do que qualquer outras pessoas. Então é necessário cuidado,
e tanto físico, biológico, quanto espiritual, porque durante o ato sexual há uma troca não só de uma carga biológica, mas também de uma carga espiritual, e é uma via de duas mãos. Tanto a pessoa pode receber como transmitir. Então é muito perigoso, é um assunto muito delicado e a gente tem que ter consciência disso. É claro que o que voga no final das contas são as decisões das pessoas, mas é necessário ter essa consciência, inclusive até para tomar medidas que sirvam de proteção ou mesmo de, como algumas pessoas gostam de dizer, né, de descarrego de determinadas energias que você possa vir a receber. Além de toda essa carga, nós precisamos entender que muitas das pessoas que são profissionais do sexo, elas estão sujeitas a outras energias que estão pairando no ambiente. É muito natural que uma pessoa do job atenda dentro de um hotel, de um local destinado à prática sexual. E esses locais, muitos deles, talvez a grande maioria ou todos eles, não passam por situações, por rituais que são destinados a neutralizar as energias que ficam ali concentradas. Se você está com o seu corpo aberto dentro desse ambiente, obviamente você vai absorver alguma carga que está por ali. O assunto é muito extenso e muito delicado de ser abordado. Então, de uma forma resumida, além de tudo isso, a pessoa do job também vai ter que lidar com a rejeição social, muitas vezes com a rejeição familiar, agressões no ambiente de trabalho, muitas vezes a pessoa que contratou ali os serviços de uma pessoa do job, por qualquer motivo que seja, vai agredi-la. Ela tem que lidar com drogas de abuso, alcoolismo e diversos elementos que vão levá-la até um vilão silencioso que está ceifando muitas vidas no período contemporâneo, que é a depressão. E você, sacerdote ou sacerdotisa do candomblé, vai ter que ter muita responsabilidade e sabedoria para lidar com todas essas situações. Vai ter sim, tá? Não tem para onde correr, não. O sacerdócio é uma vocação, é uma missão sagrada. Se você escolheu isso ou se foi imputado para você, não é problema meu. A partir do momento em que alguém bate na sua porta, bate na porta de um Ileaxé procurando por cura, por restauração, você precisa entender que foi o universo que conduziu essa pessoa até ali. A partir desse ponto, serão as suas decisões que vão definir o que vai acontecer com a sua própria vida. Eu sinto muito, mas eu não estou aqui para falar o que você quer ouvir. O meu compromisso é com a verdade. Feliz ou infelizmente, nós vamos falar agora sobre um assunto do qual muita gente do candomblé se esquiva, porém, eu tenho que ter a responsabilidade de trazer uma mensagem positiva sobre ele para que essas pessoas que são do job e estão trilhando uma jornada espiritual tenham esclarecimento, discernimento sobre o assunto para que depois elas possam tomar as suas decisões da melhor forma possível. Um dos maiores tabus do candomblé de origem iorubá está na interrupção voluntária da gravidez e na alienação parental e abandono de infantil. Então, o que você precisa compreender? Que as pessoas do job, principalmente as mulheres, sejam elas mulheres cis ou homens trans, que vivem do job, matematicamente estão muito mais expostas a uma gravidez. Ela pode sim vir a ocorrer e cada um tem as suas decisões. Eu não estou aqui para falar o que é certo, o que é errado, opinar se a interrupção voluntária da gravidez pode ou não pode. Eu estou aqui para dizer para você que existe um tabu muito grande sobre esse assunto e que, dependendo da escolha, da decisão que a mulher grávida venha a tomar, ela pode arrastar uma carga espiritual negativa muito grande para sua vida. Não só para a vida que ela está vivendo agora, mas para a vida posterior, porque o candomblé é uma religião que acredita no além-vida, no mundo espiritual. E essa decisão, ela pode ser arrastada para o mundo espiritual e, consequentemente,
para outras vidas, no caso de uma reencarnação, falando assim de uma maneira mais direta. Existe um debate muito grande a respeito da interrupção voluntária da gravidez, se a mulher pode ou não pode fazer isso. Só que, falando de uma maneira direta, ela pode, porque se ela quiser, quem que vai impedir? Não tem como. Então, o que é necessário ter conhecimento, principalmente para as pessoas que frequentam o candomblé, que escolheram estar sob a égide dos direitos e deveres do candomblé, do regramento do candomblé, essas pessoas precisam ter essa compreensão de que é um tabu muito grande, é uma coisa muito forte. Tudo dentro do candomblé gira em torno da maternidade. Então, por isso, é um tabu muito grande. A escolha é do indivíduo, lembrando sempre, a escolha é do indivíduo. Quem vai sofrer as consequências das suas escolhas é a própria pessoa. Então não cabe a mim, a você e qualquer outra pessoa julgar quem opta pela interrupção voluntária da gravidez. É claro que se isso ocorre, há diversos cuidados de amparo, principalmente à saúde, que precisam ser tomados. É preciso ter muita sabedoria, inteligência emocional e discernimento para fazer o que é certo. E da mesma forma, eu também não condeno quem tem repulsa por qualquer tipo de ato neste sentido, seja da interrupção voluntária da gravidez ou da alienação e abandono parental. Eu não condeno, não vou dizer se eu acho certo ou errado, mas o que eu posso dizer é que eu não condeno quem tem repulsa por esses atos. O que a gente precisa entender é que, em primeiro lugar, é preciso respeitar as escolhas do indivíduo. As consequências de seus atos, elas são para cada um. Então, quando uma pessoa iniciada no candomblé se dispõe a falar sobre o candomblé de maneira pública, ela precisa entender que a partir daquele ponto ela é uma representante dessa religião. Ela tem que ter um conhecimento abrangente, uma reflexão aprofundada e muita sabedoria para que a mensagem que ela tem para dar não fomente desavenças, confusões, brigas, preconceito, exclusão. Ela precisa desmistificar assuntos e trazer esclarecimentos para que as pessoas, com o conhecimento adquirido, passem a enxergar realmente o que o candomblé é. E se você assistiu esse vídeo até agora esperando eu dar a minha opinião pessoal sobre o assunto, fica tranquilo porque eu não vou te decepcionar. Ogan Leandro, o que você acha das pessoas do job dentro do candomblé? Eu não acho é nada. Para mim, passou das portas de um Ilê Axé para dentro, as pessoas têm que ser aquilo que elas são. Abian é Abian, Iaô é Iaô, Ogan é Ogan, Eked é Eked, Ebome é Ebome. Sacerdotes, babalorixás e alorixás têm que ser sacerdotes. Das portas para fora do terreiro, todo mundo tem o livre-arbítrio para decidir o que vai fazer das suas vidas. A única coisa que eu espero é que dentro e fora do terreiro as pessoas tenham honra, tenham caráter, sejam honestas e respeitem não só as pessoas, mas as tradições, principalmente as tradições deixadas pela nossa ancestralidade. Daí para frente, cada um que tome o seu caminho. A única coisa que eu procuro observar é que, para mim, a pessoa do job, ela está exercendo a sua função, então é uma relação comercial de oferta e procura. Vai quem quer, paga quem quiser pagar. Eu só espero que quem faça job não use do seu trabalho para prejudicar outras pessoas. Desde que essa pessoa apenas trabalhe, né, mantenha essa relação comercial e não use do seu trabalho para prejudicar outras pessoas, não tem nada que a desabone. É um trabalho como qualquer outro. É claro, como eu já falei, infelizmente é muito marginalizado pela sociedade, mas aí são outras questões, outras discussões que talvez fique para um próximo vídeo. Eu sei que o assunto é extenso e que o vídeo ficou longo, mas não tem uma outra forma de falar sobre esse assunto. É necessário ter muita responsabilidade, muito carinho, muita compreensão e principalmente muito respeito.
Se você não me conhece ainda, eu sou o Logan Leandro, criador do Farol Ancestral e do podcast Jack Aló, espaços onde nós podemos falar sobre espiritualidade de uma maneira simples e direta e sem enrolação. É claro que a gente acaba falando muito mais sobre o candomblé porque é a minha religião, mas nada disso impede que nós falamos de coisas mais abrangentes, de outros assuntos. Se você está chegando aqui agora, então eu te convido a se inscrever no canal e ativar também o sininho, porque assim você vai receber notificações de novos conteúdos quando eles forem postados. Foi um prazer enorme estar aqui com você hoje. Eu te aguardo no próximo vídeo. Um forte abraço.